Olá, bem-vindos mais uma vez ao mundo da radiologia torácica. Meu nome é Mauro Esteves. Nós estamos no nosso módulo de anatomia radiológica torácica e a aula de hoje será aorta e troncos supra-aórticos. Todas essas aulas elas se complementam no curso de anatomia, né? Então eu vou ter que falar de algumas coisas aqui que estão incluídas em outras aulas e vocês vão ter que ter sempre um estudo complementar para poder ter todo o conteúdo na cabeça de vocês. Tá? Bom, nosso interesse agora é falar sobre a aorta torácica. Está aqui a nossa rainha do dia. A sua origem está escondida atrás do cone de saída do ventrículo direito aqui para a artéria pulmonar. Essas estruturas são mais anteriores. Na nossa aula de coração nós vimos isso. A cavidade ventricular direita ela ocupa a porção central anterior do coração à incidência frontal. Então, atrás disso tudo, o ventrículo esquerdo, que aqui está, passando escondido por trás desse cone de saída da pulmonar e do tronco pulmonar, é que dá origem à aorta torácica, que aqui se exterioriza. Então, parte desse segmento ascendente, a porção bem inicial do segmento ascendente, está obscuro e aqui escondido pela imagem do ventrículo direito. Aqui nós estamos vendo a crosta da aorta, o joelho posterior da crosta e a aorta descendente escondida posteriormente. Aqui os troncos supraórticos. Tudo bem. Na radiologia convencional, essas imagens são parcialmente individualizadas. E como nós já vimos na aula de mediastino, de compartimentos mediastinais e de linhas mediastinais, nós já aprendemos que se não houver contato da pleura com alguma estrutura mediastinal, eu não consigo delimitá-la. Então, eu só estou vendo aqui a aparente parede da traqueia, porque aqui, na realidade, tem parede da traqueia, deve ter a pleura, claro, tem aqui a gordura mediastinal, todas elas somadas, dando essa imagem branca aqui, delimitando a luz traqueal, e aqui eu estou vendo, então, a luz traqueal. Eu estou vendo bem a crosta da aorta, porque a porção mais posterior, já indo em direção ao segmento descendente, aqui o seu trajeto dentro do mediastino não entra em contato com o ar do pulmão, eu não consigo enxergar. Então, a mesma coisa acontece com a aorta ascendente. Alguns pacientes têm uma aorta que a gente chama de alongada, mais tortuosa, e a gente consegue expor aqui a aorta ascendente, por esse lado aqui. E a descendente acompanhando aqui, junto à linha paravertebral. Se ela for bastante sinuosa, a gente consegue enxergar a parte dela aqui. Esse paciente está praticamente oculto aqui, desaparece a partir desse ponto aqui. No perfil, a gente está vendo aqui a crosta da artéria pulmonar cavalgando o brônquio-fonte esquerdo, saindo do ventrículo direito, e do ventrículo esquerdo, então, está saindo uma manchinha branca, uma sombra branca que desenha mais ou menos aqui um cajado, mais bem visualizado em alguns pacientes, em outros ficam difíceis de se ver. Então, essa é a imagem do que se supõe ser o trajeto da aorta torácica. Então, aqui a porção ascendente, o joelho anterior da crosta, a porção posterior da crosta, o joelho posterior, né? O segmento descendente, nós podemos dividir em um terço superior, médio e inferior, ou porção proximal, médio e distal. E, por fim, a transição tóraco-abdominal, e daí para frente é a aorta abdominal. Então, a gente vê que a aorta ela começa pertencendo ao mediastino médio. A gente aprendeu que aneurismas da aorta ascendente podem ocupar o mediastino anterior, mas a aorta ascendente ela está no compartimento médio. Ela não tem como crescer para cá, então ela cresce ocupando aqui o mediastino anterior. Mas ela pertence ao mediastino médio, assim como a maior parte da crosta. Como o limite posterior do mediastino médio aqui em cima é a parede posterior da traqueia, aqui embaixo é o próprio saco pericárdico. Então, daqui em diante, ela vai deixar de pertencer ao mediastino médio, vai pertencer ao mediastino posterior, junto com outro órgão nobre que aqui ocupa, que é o esôfago torácico. Certo? Na tomografia fica meio covardia, né? As coisas estão muito aqui, muito claras de se ver. A radiologia só tem pouca coisa para se falar, né? A gente não consegue ver tudo. Então, as pessoas têm a ideia de que seja mais fácil. Radiografia é muito mais difícil de se interpretar, justamente por causa disso. E a tomografia, ainda que tenha mais coisas para se ver e para se falar, a gente consegue ver mais coisas,
E, obviamente, a gente vai descrever mais coisas no laudo. Mas as coisas estão aqui muito de graça para a gente, né? Olha aqui, a traqueia, ásigos, o esôfago, a veia cava sendo formada pelos dois troncos braquicefálicos venosos, o esquerdo cruzando o mediastino para se juntar com o direito e formar a cava superior. Aqui os troncos braquicefálicos venosos estão afastados, está vendo? Então, estou vendo aqui o esquerdo e o direito. Eu estou vendo aqui os troncos supraórticos arteriais, esses são venosos, né? Esses são os arteriais, se originando da crosta da aorta. Aqui nesse plano de corte, eu estou vendo o componente ascendente e descendente da crosta da aorta e eu já estou vendo aqui o cucuruco aqui da artéria pulmonar esquerda. Um pouquinho de tecido tímico ocupando o mediastino anterior, a carina, que já é a bifurcação da traqueia, e o esôfago, mais uma vez, aqui atrás. No plano mais inferior, eu estou vendo agora o tronco pulmonar, com a artéria pulmonar esquerda cavalgando o bronquio-fonte esquerdo, principalmente o brônquio lobar superior. A artéria pulmonar direita percorrendo horizontalmente o mediastino antes de se dividir. A aorta ascendente, a aorta descendente, o esôfago, a ásigos, a cava superior aqui. Tudo muito de graça aqui, né? Já estou entrando no coração, a gente tem uma aula específica do coração, mostrando a cruz cordis com as cavidades, ventricular esquerda, ventricular direita, atrial direita e atrial esquerda. O septus interventricular, interatrial, átrio ventricular direito, átrio ventricular esquerdo. Aqui é a pulmonar, o tronco pulmonar saindo do cone de saída do VD. Olha como eu disse para vocês, o VD esconde a porção inicial da aorta ascendente. A origem das artérias coronárias são ocultas por esse cone de saída do VD e a emergência do tronco da artéria pulmonar. O átrio esquerdo aqui atrás recebendo veias pulmonares. Outra vez aqui o átrio esquerdo, veias pulmonares inferiores. E eu já não tenho mais aqui a aorta ascendente. Pronto, já estou entrando no cone de saída do ventrículo esquerdo, com o ventrículo esquerdo aqui dominando agora essa região. E daqui para cá eu só vejo a aorta descendente, que a gente já via desde aqui, desse plano de corte. E a gente continua vendo aqui, ao lado do esôfago e da ásicos. Esôfago e ásicos. Esôfago, ásicos. Aqui o esôfago já, a região cardiotuberositária. E aqui a ásicos agora, companheira dela, a hemiásicos. Então, tudo isso aqui está muito de graça aqui, né? Bom, essa não é a forma mais didática da gente estudar a aorta. A gente tem que estudar a aorta ao contrário. Em vez de ver de cima para baixo, do jeito que eu fiz, vamos pegar o início da aorta e caminhar por ela toda e fixar esses conhecimentos anatômicos na nossa cabeça. Então, de novo, cruz cordis, estou vendo aqui o ventrículo esquerdo, o plano de corte bem em cima aqui do coração, e eu estou vendo as 4 cavidades aqui. Muito bem. No plano de corte mais acima, eu estou no cone de saída do ventrículo esquerdo. Estou aqui também no finalzinho do ventrículo direito. Daqui por diante, eu vou um pouco mais acima, eu vou começar a ver o início da aorta. Então, por enquanto, eu estou vendo só o cone de saída do ventrículo esquerdo. Então, nesse plano agora, eu estou no plano valvar, já no início da aorta ascendente. Primeiro segmento da aorta ascendente é a região bulbocoronariana. A gente vai ver melhor com detalhe uma dilatação bulbar que existe aqui, onde estão as cúspides valvares, com os seios de valsalva, fazendo então essa protuberância no contorno do início da aorta ascendente. A gente vai ver com detalhes, podem ficar tranquilos. E a partir de 2 dessas 3 cúspides, ela é uma aorta tricúspide, a válvula da aorta é uma válvula tricúspide. De 2 dessas cúspides vão emergir as coronárias. Depois vai vir o segmento tubular ascendente. A transição entre essa dilatação bulbar e a região tubular ascendente a gente chama de transição sino, dos sinos, dos seios de valsalva, sino tubular. A região bulbocoronariana, junto com essa transição sino, para alguns autores, então a gente vai ouvir essa terminologia frequentemente, de raiz da aorta. Então, eu estou no plano aqui, no início, provavelmente já estou na transição sino-tubular. Tá aqui. Um corte mais acima, isso aqui então é o tronco, o cone de saída do VD, escondendo as coisas que estão acontecendo aqui. Nesse plano de corte aqui, eu já estou na porção média do segmento tubular ascendente.
Então, eu posso dividir esse segmento tubular em três: proximal, médio e distal. Essas divisões são importantes porque se você está diante de uma dissecção ou de um aneurisma, ainda que você fale até as medidas, isso acontece tantos centímetros antes da emergência dessa artéria aqui. Acontece depois, tantos centímetros depois da emergência da coronária esquerda ou da coronária direita, ou acima do plano valvar, ou acima do plano sinotubular. Mesmo eu dando essas medidas, eu posso falar que está na porção média, ou distal, ou proximal do segmento tubular ascendente. Então, até agora, o que a gente já viu? Vai ter um plano valvar em cima da válvula. Logo depois, um plano bulbo coronariano por onde emergem as coronárias. Ele é mais bujudo, né, dando a impressão de que está com aneurisma. Não é, aquilo é normal. Depois, a transição sino-tubular e, finalmente, a porção tubular, em que a gente vai dividir em tubular proximal, médio e distal. Sem muitos limites, um olhômetro funciona bem. Então, está aí a aorta ascendente. Esqueçam a aorta descendente. Eu estou cortando a aorta descendente aqui atrás, mas eu não quero que vocês prestem atenção nela por enquanto. Vamos nos deter ao segmento ascendente. Plano de corte mais superior, eu já estou saindo aqui do tronco pulmonar, por isso que está obscuro. Daqui a pouco vou começar a ver a pulmonar. Já sumiu, né? Não vou conseguir mais ver pulmonar, está tudo acontecendo daqui para baixo. E aqui eu estou cortando agora o finalzinho do segmento tubular ascendente. Tá aí. Nesse plano aqui, eu já estou no joelho anterior da crosta, pegando porção média da crosta e joelho posterior da crosta. Então, estou pegando aqui a crosta quase toda. Então, eu tenho aqui um componente anterior da crosta, componente médio e um componente distal ou posterior. Certo? Então, como eu estou nesse plano de corte, eu ainda não estou vendo a emergência dos troncos supraórticos. Eu tenho que migrar um pouco mais para cima para começar a ver. E é o que está acontecendo aqui. Olha, eu estou aqui no cucuruco da crosta da aorta, estou bem nesse plano, e eu estou vendo aqui três bolinhas correspondentes a isso, os três ramos que estão saindo da aorta, que, novamente, não são os três primeiros ramos da aorta, os primeiros ramos da aorta são as coronárias. Olha aqui, essa estrutura venosa que eu estou cortando aqui na frente, olha. É o tronco braquicefálico venoso cruzando o mediastino para se juntar com outro tronco braquicefálico venoso. Vamos ver o corte anterior? Formando a cava superior. Vamos voltar para o corte que a gente estava vendo. Então, estamos nesse plano de corte. Bom, em vez de eu continuar subindo aqui, porque não me interessa no momento falar do tronco supraórtico, vamos agora em direção à porção posterior da crosta, vamos fazer o contrário, vou começar a descer. Então, estou aqui os três ramos. Vamos voltar para a crosta. Vamos continuar descendo. Então, agora eu estou na transição da crosta com segmento descendente ou já a porção proximal do segmento descendente. Porque, mais uma vez, eu posso dividir o segmento descendente em proximal, médio e distal. Então, eu estou aqui na porção proximal, está aqui a aorta descendente. Ainda na porção proximal. Um corte mais inferior, já estou aí na transição do terço proximal para o médio. Está aí ela. Agora eu estou bem no segmento médio. Já estou cortando dentro do coração, ó, começando a entrar o coração. No plano mais inferior aqui, eu estou ainda a porção média inferior do segmento descendente. Estou bem na altura do crus cordes. Já estou na transição com o segmento descendente distal. Aí o descendente distal. Já estou caminhando para a transição tóraco-abdominal da aorta. Enquanto ela estiver atrás do diafragma, envolvida pela crura diafragmática, no plano mais inferior, ela ainda será a aorta torácica, ainda que eu já esteja vendo o abdômen. Então, eu estou vendo aqui fígado, baço, estômago, o cardio aqui, mas essa aorta aqui ainda não ultrapassou o hiato diafragmático aórtico. Então, ela ainda é uma aorta torácica, certo? Esses segmentos todos que nós descrevemos aí, todos eles têm seus diâmetros normais, variando de homem para mulher, adulto e criança, longilíneo e brevilíneo. Então, tem uma tabela, porque os valores mudam muito. O desvio padrão aqui é quase que mais ou menos 1 centímetro.
Então, fica muito difícil você supor que está normal, não. Uma coisa é certa. O diâmetro da aorta ele tem que ir diminuindo. Pode ser até que ele diminua pouco ao longo do segmento descendente, mas não pode aumentar. Então, se aumentar, independente de você estar dentro do desvio padrão, da normalidade, isso já é um aneurisma. Ela não pode aumentar de diâmetro, ela tem que ir diminuindo paulatinamente. Tá certo? E do ponto de vista evolutivo também, você tem uma aorta que está normal. Você continua tendo uma aorta teoricamente normal, mas ela é mais calibrosa do que era no último exame. Então, isso aí está progredindo para um aneurisma. Pode ficar estável daquela maneira ou continuar crescendo. Pelo menos controle você vai ter que fazer. O desafio na radiologia convencional é justamente você ficar supondo se existem dilatações de algum desses segmentos, já que nem todos são muito fáceis de se ver na radiologia convencional. Mas a gente já aprendeu, a aorta torácica está por aí, né? Você imagina que seja isso aí. A crosta eu consigo ver bem, estou imaginando que a aorta que está escondida no mediastino está fazendo esse trajeto com a válvula dela orientada para o ventrículo esquerdo, para o jato do ventrículo esquerdo entrar na aorta. Vocês vão ver, vou voltar aqui para os diâmetros, que essa porção aqui, olha, ela é razoavelmente calibrosa. Essa porção aqui, existe um jato de sangue que passa pela válvula e fica batendo aqui na parede da aorta. Então, o segmento ascendente, ele é comumente bem gordinho mesmo. Tá? Depois ele vai diminuindo progressivamente de calibre. Na porção, na visão de perfil, né, visão lateral, a gente está imaginando que a aorta esteja aqui. Então, se eu tiver uma condição em que haja uma dilatação da aorta ascendente, o que eu espero encontrar na radiologia convencional seria isso aqui. Ela ocupando o mediastino anterior agora, porque ela não tem muito como crescer para trás, o hilo aqui está fixo, não deixa ela crescer para trás, e para o lado. Então, vai ser um alargamento do mediastino anterior e à direita, na porção média do tórax. Certo? Ocupação do mediastino anterior e à direita, aqui em cima, você não vai pensar em aorta. Vai pensar em timo, um timoma. Então, é essa porção aqui, ó, que ela tem que, se ela crescer, vai crescer para frente e vai crescer para o lado. Então, ela vai crescer para cá e para cá. Então, está aqui o exemplo. Não é mais aquele gordinho fisiológico. Essa aorta aqui está com um diâmetro realmente anormalmente grande. Aqui é o segmento descendente bastante sinuoso, mas de calibre progressivamente menor, está tudo de acordo. Então, aqui, um aneurisma da aorta ascendente, com preservação do plano valvar e do plano bulbo-coronariano. Vocês veem que o limite do aneurisma é a transição sino-tubular. Olha o bulbo coronariano como é bojudo, como eu disse para vocês que eu ia mostrar. Eu vou mostrar ainda com mais detalhe. Então, na radiologia convencional, é assim que você surpreende o aneurisma de aorta ascendente. Pelo menos você vai ter que descrever no seu lado que existe essa possibilidade. Há um alargamento do mediastino anterior à direita, muito provavelmente decorrente de dilatação neurismática do segmento ascendente da aorta torácica. É assim que você vai descrever no laudo. Aí vocês vão falar assim, não, mas vem cá, por que isso tem que ser um aneurisma? Não pode ser só uma aorta alongada e tortuosa? Sim, então no perfil ela teria que ser não dilatada, teria que ser só isso. Bom, mas se isso é verdade, por que aqui está tudo velado? Se eu tenho um espaço grande entre a aorta ascendente e o cajado da pulmonar, aqui deveria ser mais transparente. E não é. Então, não é isso. Não é simplesmente uma aorta sinuosa que eu estou vendo. Eu estou vendo uma aorta realmente dilatada. Então, ela continua ocupando bem esse espaço aqui e está aqui. E essa parede medial eu não vejo. Eu desenhei aqui só para vocês entenderem. Mas está mergulhado no mediastino. Eu não consigo ver. Eu só consigo ver essa margem aqui. Associado a essa imagem e o velamento desse espaço aqui, eu suponho que isso seja um aneurisma da aorta ascendente. E se a aorta descendente ficar gordinha? Eu espero, então, encontrar a linha paraórtica que desse paciente está entrando aqui, ó, se escondendo, uma mulher, né? Está se escondendo aqui atrás, ela vai ficar visível agora, por causa dessa dilatação aqui. De novo, eu
provavelmente não vou ver essa parede anterior aqui, vai estar misturado aqui com o coração, eu não vou conseguir ver isso não, mas essa aqui eu vou conseguir ver. E aqui eu também vou ver, mas eu não vou ver o que está acontecendo medialmente. De novo, poderia ser uma aorta só sinuosa? Sim. Uma aorta só sinuosa, eu estaria vendo a parede aqui interna acompanhando esta sinuosidade. Tá certo? Então, quando a aorta descendente ficar gorda, ela vai ficar gorda mais facilmente posteriormente e lateralmente. Então, é uma dilatação posterolateral. Então, está aqui, da aorta descendente, uma porção mais alta da aorta descendente. Olha como é que a linha para-aórtica aqui, ó, se modificou. Tá vendo? A crosta bem alongada e dilatação neurismática do segmento descendente. Tá aí. Se eu tiver uma crosta dilatada, eu imagino que essa imagem da crosta tópica aqui vai começar a ficar para cá. De novo, mas pode ser só uma aorta esticada, alongada, mais tortuosa. Realmente, para isso eu tenho que olhar aqui o perfil e garantir que eu estou conseguindo ver a margem inferior aqui e a margem superior está deslocada. Senão eu viria as duas paredes aqui acompanhando paralelamente. Então, não é isso que está acontecendo. Eu estou vendo realmente uma distância grande aqui. Essa parede aqui não acompanhou esse trajeto para fora. Então, isso é realmente um aneurisma. Inclusive, esse aneurisma com componente sacular aqui, não é só um aneurisma fusiforme. Mas o que eu quero mostrar é como é que tem a expressão na radiologia convencional. Esse é outro paciente, mas olha, apagou aqui a crosta da aorta, não consigo enxergá-la. Estou até desviando a traqueia, olha a linha paratraqueal desse lado deslocada, o eixo paratraqueal. E essa formação expansiva lisa, que apaga a crosta, e olha o trajeto dela como é bem o da crosta da aorta. Até que me prove o contrário, isso é um aneurisma da porção posterior da crosta da aorta. Bom, então a gente tem a obrigação, se for uma angiotomografia, claro, fazer reconstruções que permitam que a gente faça medidas desses segmentos, da raiz da aorta, ou região bulbocoronariana, segmento ascendente, o joelho anterior, no plano de emergência do tronco braquicefálico arterial, da carótida comum e essa aqui vertebral está saindo sozinha da aorta, a gente vai ver que isso é uma variante anatômica, a subclave esquerda está aqui, então no plano da emergência da artéria subclave esquerda, no joelho posterior da crosta, na porção descendente proximal, descendente distal, na transição. E vocês reparem que na aorta ascendente é normal que tenha um diâmetro considerável. Então, quase 2,8 centímetros de diâmetro. 2,8 no joelho anterior, já deveria ter diminuído um pouquinho. Então, no mínimo, um pouquinho de ectasia fusiforme, mas ainda está com o mesmo diâmetro da porção ascendente. Não deveria estar menor? Então, tem alguma coisa de errado. Aí vai recuperando, ó, se bem que aqui está 2,8 esse diâmetro aqui. Então, ainda está dilatado. Ainda está dilatado, e aí finalmente começa a querer reduzir, então praticamente toda a crosta e a porção distal do segmento ascendente estão ectasiados. Aqui, a partir do joelho posterior da crosta, o diâmetro vai caindo e volta ao normal. Tá certo? Mas eu tenho que tomar cuidado com essas medidas. Se a aorta for sinuosa, e a própria crosta da aorta, ela sobe e depois desce. Então, eu tenho que garantir que eu estou medindo o diâmetro transverso do vaso. Eu não estou pegando inclinado, não. Eu tenho que pegar o ângulo transversal à linha longitudinal do vaso naquele segmento. Então, se um vaso é tortuoso como desse jeito, eu não posso me valer do corte axial para dizer que o diâmetro é isso aqui. Isso aqui não é o diâmetro verdadeiro da aorta. O diâmetro é esse aqui. Então, se eu pego esses dois valores aqui e comparo um com o outro, eu vejo que eu estava dizendo que tinha um aneurisma e não tem aneurisma. Ou que tem um aneurisma, mas não é tão grande quanto o aneurisma que eu supunha que fosse. Tá certo? Então, o que os softwares fazem, os aplicativos que a gente tem nas nossas estações de reconstrução, é colocar o eixo longo aqui, longitudinal, verdadeiro desse vaso aqui, como se eu estivesse tornando ele reto, e aí eu faço uma linha perpendicular. Agora sim eu estou medindo o diâmetro verdadeiro do vaso. Vou mostrar um exemplo. Então, compara com esse aqui, olha, como realmente dá diferença, né? Se eu fizesse uma medida nesse plano de corte aqui, olha,
e eu dissesse, o diâmetro é daqui até aqui. Não é verdade. O diâmetro aqui é aqui, desse aqui é aqui, desse aqui é aqui. Desse aqui já começa a ficar realmente paralelo a esse daqui, ó. Depois não, depois começa a virar, ó, começa a virar, começa a virar. Então eu tenho que respeitar essas inclinações todas e fazer o ângulo reto no plano que eu estou querendo estudar o diâmetro. Então dá a impressão de que esse é o diâmetro. E eu vou dizer que esse paciente tem um aneurisma, tem 4,2 centímetros de diâmetro por 2,5. É um aneurisma fusiforme assimétrico. E não é verdade. Se eu respeitar aqui a inclinação do vaso e agora medir este diâmetro e não este aqui, eu, de aneurisma, vou para um exame normal. Tá certo? Bom, nós temos aqui as válvulas, né? A pulmonar lá na frente, a aórtica aqui atrás. Tricúspide e mitral. Então, o que me interessa aqui agora é mostrar um pouco sobre a válvula aórtica. Essa válvula aórtica, a exemplo do que já acontece na pulmonar, ela é tricúspide, ela tem 3 cúspides aqui. Só das cúspides anteriores é que emergem as artérias coronárias. Existe uma cúspide acoronariana, ou seja, que não tem emergência coronariana, tá certo? Existem condições em que a pessoa tem uma válvula bicúspide que não deve funcionar muito bem. Então, esses pacientes têm patologia valvar, de estenose ou de insuficiência, ou ambos. Tá? Se essa for a cúspide posterior, essas duas serão as cúspides coronarianas. Tá? Então, está aqui, olha, as 3 cúspides. O mecanismo aqui é muito inteligente, né? Quando o ventrículo ejeta sangue, bombeia para dentro da aorta, a aorta fica bojuda, com pressão alta, por isso que a porção ascendente é mais gordinha. Quando o ventrículo esquerdo relaxa, a pressão agora na aorta é maior do que no ventrículo esquerdo. E aí o que vai acontecer? Ele vai querer voltar. Ela vai ter uma cabeça de pressão superior. Quando ela tenta voltar para o ventrículo esquerdo, ela encontra essas conchas das cúspides. Olha só como é uma concha, tá vendo? E o próprio peso do sangue vai fechar essa válvula. E o mais interessante é que no momento em que fecha, é que preenchem as artérias coronárias. É claro que durante a sístole, a coronária também está tendo fluxo de sangue, mas as cúspides meio que escondem os orifícios coronarianos. Então, ela é uma artéria que se enche predominantemente na diástole, o que é uma coisa boa, porque durante a sístole, parte do trajeto coronariano começa a ser intramuscular. Ele começa fora do músculo e depois ela entra dentro do músculo. Durante a sístole, esse componente intramuscular fica constricto. Então, se você, durante a diástole, garantir fluxo na coronária, durante o relaxamento muscular, as coronárias estão recebendo sangue. É uma coisa muito bem bolada. Com certeza, outros modelos a natureza criou e foram selecionados pela seleção natural, foram eliminados. Os que não funcionavam direito foram eliminados. Então, está aqui as cúspides coronarianas e a não coronariana ou acoronariana. Nós temos uma coronária direita e um tronco coronariano esquerdo, que dá origem à artéria coronária descendente anterior e circunflexa. Esses são os 3 ramos importantes coronarianos. A gente vai ter uma aula sobre a anatomia coronariana. A artéria coronária descendente anterior dá origem a ramos diagonais e a circunflexa ramos marginais. E ainda tem os ramos inferiores que quase sempre, na grande maioria das vezes, haverá uma dominância vascular direita e você vai ter então as artérias posteriores, a descendente posterior e ventricular posterior, ramos da coronária direita. Mas pode ser a circunflexa, pode ser balanceado, existem variações sobre o termo. Então, está aqui as 3 cúspides. Então, está aqui uma reconstrução em MIP mostrando a emergência coronária esquerda, com descendente anterior e circunflexa, e a coronária direita. Então, aqui coronária direita, tronco coronário no esquerdo. Então, olha, tirando aqui a pulmonar da frente para a gente poder enxergar bem, a gente está vendo aqui, ó, a primeira coronária, saindo daqui, ó, dessa cúspide valvar aqui. Esse é o plano bulbo coronariano, olha como ele é gordinho. Olha como ele é gordinho do outro lado também, onde está saindo a coronária esquerda.
Então, a gente está vendo aqui a coronária direita, coronária esquerda. Esse é o plano bulbo-coronariano da aorta. Esse é o plano valvar. Então, aqui o plano bulbo-coronariano. Aqui, esse istmo aqui é a transição sino-tubular. E nós estamos aqui com o segmento tubular, com a sua porção média, proximal, média e distal. Logo depois, começa o joelho anterior da crosta da aorta. Então, por isso que ela tem esse aspecto bojudo aqui, é absolutamente normal. Então, vamos ver aqui imagens mostrando a dilatação bulbar dos seios, da expressão externa dos seios de Valsalva. Coronária direita, tronco coronariano esquerdo, descendente anterior e circunflexo lá para trás. Então, está aqui, coronária direita, tronco coronariano esquerdo, descendente anterior, saindo das cúspides coronarianas. A cúspide posterior, então, não tem nenhuma coronária emergindo. Existem variações anatômicas aqui também, né? Você vê, as duas coronárias saíram de uma cúspide só. E quando essa coronária direita passa por aqui pela frente da aorta, quem que ela encontra logo aqui na frente? O tronco da pulmonar. Então, pode ser um trajeto que a gente chama de trajeto maligno, porque a pulmonar pode espremer de tal maneira que dá baixo débito na coronária direita, sem o paciente ter doença aterosclerótica. O sangue não percorre bem a coronária direita em função dessa anomalia congênita. Bom, nossa aula não é de coronária. É só para tornar mais agradável a aula. Vamos continuar no nosso conhecimento a respeito da aorta. A gente está mostrando aneurisma, dilatação, o que é um vaso normal, o que é um vaso gordo, mas vamos lembrar que o vaso pode estar estreitado. Então, nós temos aqui uma hipoplasia do arco aórtico precedendo um segmento de coarctação, é uma alteração congênita. Essas alterações, elas não têm expressão na radiologia convencional. Na radiologia convencional, você pode supor aneurismas ou trajetos vasculares anômalos, mas uma coarctação, uma hipoplasia, fica muito difícil você dizer que isso está acontecendo na radiologia convencional. Então, o paciente tem um gradiente de pressão importante entre membros superiores e membros inferiores, tem que ter um obstáculo no meio do caminho. E o obstáculo mais comum que se encontra num garoto jovem é a coarctação da aorta. Se essa coarctação preceder a emergência da artéria subclave esquerda, você vai ter uma diferença de pressão do braço direito para o braço esquerdo. Aqui mais alto e aqui mais baixo. Tá certo? Quando você estrangula uma mangueira, você aumenta a pressão aqui, ela tem de jogar, mas o jato também de água aqui, olha, faz dilatar. Logo depois da estenose, dilata. O próprio jato aqui é uma dilatação que a gente chama de pós-estenótica. Tá bom? Bom, mas aqui é só para mostrar que uma condição dessas não vai ter expressão na radiologia convencional. Muito bem, o que falar dos troncos supraórticos? Isso é o que acontece na maioria das vezes. 3 troncos saindo da porção superior da crosta da aorta. O primeiro ramo, ele vai dar origem a um ramo que vai para o pescoço e um ramo que vai para o braço. Então, o que vai para o pescoço é a carótida comum e para o braço é a subclávia. Então, eu vou chamar esse tronco de tronco braquiocefálico. Não preciso dizer que ele é arterial. Só existe um tronco braquicefálico. Diferente de venoso, que tem tronco braquicefálico venoso direito e esquerdo, aqui só basta falar tronco braquicefálico arterial. Não preciso falar direito ou esquerdo, que não tem. A artéria carótida comum esquerda, que é a irmã dessa daqui, saindo isoladamente da aorta. E a subclave esquerda também, saindo separadamente. Tá certo? Quais são os primeiros ramos da aorta? Artérias coronárias. Não é o tronco braquicefálico arterial. Vamos falar rapidamente nos venosos? A gente tem uma aula só sobre o sistema venoso. Tronco braquicefálico venoso, sistema cava superior, inferior e sistema ásico. Tem uma aula específica para isso. É só vocês procurarem lá no canal. Mas, para mostrar o que acontece no corte axial, eu tenho que dar uma pincelada aqui para vocês poderem entender. A exemplo do que acontece com a artéria, está vindo lá veias do pescoço, as jugulares internas, no caso. Tem jugular externa que não está desenhada aqui. As jugulares internas se encontram com as veias que estão vindo lá dos membros superiores. Então, vem o tronco braquicefálico venoso direito, é a junção da veia subclávia com a veia jugular interna.
Aqui o tronco braquicefálico venoso esquerdo. A setinha está errada aqui, né? A setinha tinha que ser aqui, ó. Daqui até aqui. Isso aqui ainda é a veia subclave. E a junção dos dois troncos braquicefálicos venosos forma uma veia cava superior. Como isso daqui está tudo acontecendo à direita, essa veia braquicefálica direita, ela é meio que verticalizada. Essa aqui tem que transpassar o mediastino por cima da crosta da aorta, à frente desses troncos supraórticos que estão aqui escondidos, para alcançar o outro tronco braquicefálico, se juntar e formar a cava. Então, ela vai ser mais horizontalizada aqui nesse trajeto. Então, eu precisei dar essa pincelada aqui para a gente poder entender daqui por diante o que está acontecendo. O meu objetivo, então, é mostrar o que está acontecendo com os troncos supraórticos, sem esquecer que tem as veias aqui na frente. Então, veia jugular interna, aqui ele mostrou a jugular externa, tá vendo? Jugular interna e jugular externa, com subclávia e subclávia. Braquicefálica esquerda, horizontalizada. Braquicefálica direita, verticalizada, cava superior. A aorta, já aprendemos que na maioria das vezes é assim, tronco braquicefálico arterial, artéria carótida comum, artéria subclave. Então, essa aqui dando origem à carótida direita e subclave direita. Essa aqui, obviamente, é a carótida esquerda e essa subclave aqui, obviamente, é a esquerda. Muito bem. A gente vê isso na radiologia convencional? Não vê nada. Está tudo escuro, obscuro aqui, ó. Tudo saindo por aqui. Talvez eu esteja vendo aqui a cava superior, ó, caindo no átrio direito. Mas fora isso, eu não consigo, não tenho linha pleural encostada nessas estruturas para que eu consiga enxergá-las. Não tem contraste suficiente, está tudo misturado aqui, ó. Eu não sei onde, o que é venoso, o que é arterial, eu estou vendo a traqueia aqui, ó. Tudo está acontecendo à frente da traqueia, então, tudo bem. Fora isso, não dá para falar nada, está tudo acontecendo misturado aqui. E a tomografia, mais uma vez, é uma covardia. Eu estou vendo aqui a crosta da aorta, a cava superior com a junção aqui, ó, do tronco braquicefálico venoso desse lado, cruzou o mediastino, se juntou e formou a cava superior. Então, aqui eu estou vendo o braquicefálico direito, o braquicefálico esquerdo, aqui eu já estou vendo a junção. Então, aqui eu só estou vendo, agora ela deixou de ficar horizontalizada, ficou vendo igual a outra. Então, veio a braquicefálica esquerda, a braquicefálica direita. Olha os três raminhos da aorta aqui, ó, que a gente já estava vendo aqui. Ó. Tronco braquicefálico arterial. Então, se eu for mais para cima agora, esse tronco braquicefálico arterial vai começar a querer se dividir na carótida e na subclave. A gente vai ver se é isso que vai acontecer. Carótida comum esquerda e subclave esquerda. Então, a subclave esquerda está aqui, a carótida aqui. Olha o tronco braquicefálico arterial como está querendo já se dividir. De novo, veia braquicefálica, veia braquicefálica. Aqui já é veia subclávia. Então, em algum momento agora eu vou ver a veia subclávia e a veia jugular. Veia subclávia e a veia jugular. As duas se juntam para formar as veias braquicefálicas. Vamos voltar ao nosso tronco braquicefálico arterial querendo se dividir. Se dividiu. Artéria carótida comum, artéria subclave. Artéria carótida comum, artéria subclave já migrando para o outro lado. E aqui fica uma muvuca danada, né? Uma confusão danada. Se você não seguir corte a corte para saber quem são essas bolinhas aqui, se tiver um linfonodo mergulhado aí, você vai perder esse diagnóstico. Além dos grupamentos musculares, a tireoide, tudo isso aqui confundindo a gente no pescoço. Então, vamos ver corte a corte, como é que funciona isso, com o diagrama aqui, para a gente poder entender. Que corte é esse aqui? Eu estou passando na crosta da aorta, certo? Então, eu estou fazendo corte aqui assim. Por isso que eu estou vendo aqui a junção dos dois troncos braquicefálicos venosos. Ó. Não está mostrando aqui porque está lá atrás a ázigos, que vai cair na cava. E estou tangenciando aqui a crosta da aorta. Estou aqui no cucuruco da crosta da aorta. Então está aqui, ó. Estou nesse plano de corte aqui. Nesse plano de corte aqui, estou mais acima agora. Então eu estou pegando aqui o tronco braquicefálico venoso direito verticalizado, o tronco braquicefálico venoso esquerdo horizontalizado. E agora eu estou pegando aqui, ó, já as três bolinhas. Vamos tirar as veias da frente para a gente poder entender. Estou vendo o tronco braquicefálico arterial, estou vendo a carótida comum e estou vendo a subclave. Tronco braquicefálico arterial, carótida comum esquerda, subclave esquerda. Mais para cima,
Agora, nesse plano de corte, eu já estou pegando aqui as duas veias já indo para um lado e para o outro, as duas veias bracocefálicas. Não estou vendo mais aquele trajeto mediastinal aqui horizontalizado. De novo, as três bolinhas. Então, nesse plano de corte aqui, eu estou ainda pegando aqui, ó, as três bolinhas. Ainda não estou nesse plano em que ela está se dividindo aqui. Nesse ponto aqui, finalmente, eu estou na junção das jugulares com as subclávias, formando os dois troncos bracocefálicos venosos. E aqui, finalmente, eu estou bem na bifurcação do tronco bracocefálico arterial, querendo se dividir na carótida comum e na subclávia. E, finalmente, agora aqui, agora eu estou vendo jugulares, por isso que eu estou vendo jugulares aqui, eu finalmente estou vendo duas bolinhas agora aqui, duas bolinhas de um lado, duas bolinhas do outro, duas bolinhas de um lado, duas bolinhas do outro. Carótida comum e a subclávia, carótida comum e subclávia. Então, isso é o que acontece na maioria das vezes. Vamos entender quem são todos esses vasos aqui. Obviamente, a gente está desenhando aqui o cajado da aorta. Então, o finalzinho da aorta ascendente, o joelho anterior da crosta, a crosta com a sua porção proximal, média e distal, o joelho posterior da crosta e, finalmente, porção descendente. Estou vendo, provavelmente, aqui a porção proximal e média. Tá? Tronco bracocefálico arterial, dando origem à carótida comum e subclávia. Carótida comum saindo sozinha e subclávia saindo sozinha. Até aí, tudo bem? Então, vamos lá. Tronco bracocefálico arterial, subclávia direita, carótida comum. Não estou falando que é artéria, não preciso. A gente está falando agora só de artérias. Carótida comum esquerda. Subclávia esquerda, de novo, isso é uma artéria, óbvio. Subclávia esquerda. E agora uma novidade. Saindo da subclávia, nós temos os ramos vertebrais, as duas artérias vertebrais, na grande maioria das vezes, se originam das artérias subclávias. Outro ramo importantíssimo que a gente tem que conhecer são as artérias mamárias internas. O paciente que tem doença na artéria subclávia, a gente tem que saber se há integridade da mamária interna. Um dia eu posso precisar dessa mamária interna para fazer uma ponte de mamária, uma revascularização miocárdica. Um tumor de parede torácica, um tumor de mama invadindo a parede, eu tenho que falar como é que está essa artéria mamária, se ela está íntegra ou não. Então a gente tem que conhecer o trajeto dela, é aí. Todo esse segmento da subclávia aqui, até o finalzinho aqui, a origem da artéria vertebral, é o segmento S1 da subclávia. Depois S2, S3, questionavam, alguns anatomistas não concordam, só S1 e S2, e depois axilar. Nesse paciente, o que está acontecendo? A carótida comum esquerda, que deveria estar saindo diretamente da aorta, ela está saindo do tronco bracocefálico arterial. Essa é a anatomia normal do cachorro. O cachorro é assim mesmo. Ele tem um tronco arterial que dá origem a uma subclávia, a uma carótida e a outra carótida. Faz um garfo, né? Uma trifurcação, um tridente. Tá? Então, é uma das variantes anatômicas mais comuns que existem nesses troncos supraórticos sem significado patológico. Mas nós temos que descrever, porque se houver a necessidade de fazer um cateterismo da carótida comum, ninguém vai ficar catucando a aorta procurando. A gente já sabe, já tem informação que eu tenho que entrar no tronco bracocefálico para chegar na carótida comum. Tá certo? O resto está tudo acontecendo igual. Então, vamos ver de novo. A carótida que sai diretamente da aorta está saindo do tronco bracocefálico arterial. Em planos mais diversos. Às vezes é grudadinho aqui, a gente fala que é uma emergência simultânea, ou na porção bem proximal ou inicial, na porção média. Varia. Essa anomalia pode variar de pessoa para pessoa. Então está aqui, olha, aparentemente eu tenho os três vasões, o tronco bracocefálico arterial, que vai se dividir na subclávia e na carótida, a carótida comum e a subclávia. Parece que estão saindo separadamente, mas olha aqui, ó, algo de estranho está acontecendo aqui. Vamos rodar. Olha só. Elas saem juntas. Então, essa carótida aqui, ela não está saindo da aorta, ela está saindo da porção inicial do tronco bracocefálico arterial. Aí. E aqui, finalmente, o tronco bracocefálico arterial, depois que deu origem à carótida, ele continua se chamando de tronco bracocefálico arterial, e, finalmente, carótida e subclávia. Deixa eu fechar a janela aqui, porque está fazendo uma sombra na minha cara aí. Pronto.
Então, olha só, eu estou no plano da crosta da aorta, o tronco braquicefálico venoso já está se juntando com outro braquicefálico venoso para mostrar vão formar a cava. Então, está aqui, ó. Elas estão se separando, aqui está sem contraste, o contraste foi injetado no membro superior esquerdo, então está bem denso o contraste aqui no tronco braquicefálico venoso. Já está aparecendo a primeira bolinha aqui. Vamos ver quantas bolinhas tem saindo da aorta. Uma, duas, cadê a terceira? Eu não estou vendo a terceira bolinha. Então, este tronco braquicefálico, isso aqui é a subclávia, tá? Esquece um pouco ela, continue olhando para cá. Este tronco braquicefálico arterial está dando origem à carótida, continua andando e se divide, carótida e subclávia. Então, esta carótida aqui, vamos voltar, esta carótida aqui, ela se origina do tronco braquicefálico arterial. Entenderam? Outra variante. Isso é o normal, né? A gente já aprendeu que isso é o normal. As duas carótidas saindo de um tronco. Então, na realidade, a subclávia sai sozinha aqui, a outra subclávia sozinha, e tem um tronco arterial que dá origem à carótida comum direita e esquerda. Então, é um tronco carotídeo único. Eu sei que existe. Eu sei que esse é o tipo 2 da variante dos troncos supraópticos. Eu nunca vi. Eu não tenho nenhuma imagem para mostrar para vocês. Esse é o normal. Uma outra variação. Vertebral saindo diretamente da aorta. Isso é bem comum, a gente vê quase que diariamente. Então, eu tenho, na realidade, 4 bolinhas aqui. Então, vão surgir 4 bolinhas se eu fizer um corte aqui. O tronco braquicefálico dando origem à carótida e subclávia. A carótida comum, a subclávia e essa raminha aqui, ó, que é a vertebral, que deveria estar saindo da subclávia, está saindo diretamente da aorta. Está aqui, ó. Então, são 4 vasos ao invés de 3 vasos. Então, parece que são 3 vasos. Quando eu rodo, eu vejo que são 4. Tronco braquicefálico arterial, carótida comum, vertebral e subclávia esquerda. Estamos diante do nosso exame normal outra vez. Outra variante anatômica. A subclávia direita não sai do tronco braquicefálico, ela sai lá de trás da aorta, do joelho posterior da crosta, no início da porção descendente, por trás aqui da crosta e vai lá para o braço. Olha que caminho esquisito. Depois que ela faz isso, a mamária e a vertebral saem normalmente de forma correta. E o resto tudo normal. Então, olha só, vamos ver como é que é difícil a gente ver isso aqui. Eu estou vendo já uma bolinha aqui. Outra bolinha aqui. Uma bolinha, outra bolinha, outra bolinha. Então, estou vendo 3 bolinhas aqui. Carótida, carótida e subclávia. Olha que esse vaso saindo aqui, ó, da porção medial, da porção posterior da crosta, passando aqui por trás do esôfago, ó, por trás do esôfago, e indo lá para o trajeto normal da subclávia. E as vertebrais vão sair normalmente aqui, não tem problema nenhum. Então, vou voltar para vocês verem. Olha lá. Emergência anômala da artéria subclávia direita, vírgula, que apresenta trajeto retroesofágico. Isso dá um desconforto, pelo menos, uma disfagia. Né? Para passar o bolo alimentar aqui, passa estrangulado pela traqueia e por esse, uma disfagia alusória, que chama. Né? Bacana, né? Muito bem. Então, está aqui a reconstrução para vocês verem. Eu tenho aqui 4 imagens simultâneas para a gente ver a emergência, passando por trás do esôfago, passou e depois vai continuar seu trajeto normal. Aí aqui você vê as 4 bolinhas como está acostumado a ver. Esse é o normal. O que houve aqui? Espelhou. É como se a aorta virasse. Não é um cítus inverso, é só o arco aórtico à direita. Vou mostrar isso para vocês. Mas tudo acontece igual, tá vendo? Aí tudo inverte, tudo fica espelhado. O tronco braquicefálico agora, ele fica à esquerda. Então, a subclávia esquerda e a carótida comum esquerda que se originam desse tronco arterial. Carótida comum direita continua sendo sozinha, subclávia direita sozinha e o arco aórtico à direita, e depois ele vai se desviar e vai tentar percorrer o seu trajeto normal ao longo da porção descendente. Doideira, né? Olha só, então. Isso aqui é um arco aórtico à direita. Essa é a imagem que a gente está acostumado. Arco aórtico, a cava superior sendo formada pela junção, a ásgos aqui, o esôfago. Olha esse paciente.
Mas a cava está do lado certo, olha lá. A cava continua do lado certo. Não é um síntese inverso. A asgo está aqui, ó. É só o arco aórtico que ficou à direita. Então, vamos ver como é que funciona isso aqui. Está vendo? Uma com a outra aqui. Subclávia, carótida, subclávia, carótida, subclávia. Isso aqui é veia, 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 veia. Então, só as arteriais que me interessam aqui. Subclávia, carótida e subclávia. Corte inferior. Carótida, subclávia, subclávia. Vou descendo. Carótida, subclávia, subclávia. O resto é veia, né? O resto é veia. Então, agora, este aqui que é um tronco. É um tronco arterial que deu origem à carótida e subclávia, do lado esquerdo. Essas aqui continuam vindo sozinhas e vão sair da aorta sozinhas. Então, esse tronco braquicefálico arterial que agora está à esquerda vai sair desse arco posicionado à direita. E as outras duas bolinhas caem direitinho. Então, a ordem é toda invertida aqui. É o tronco braquicefálico arterial esquerdo, dando origem à carótida e subclávia esquerda, e a carótida do outro lado está saindo sozinha uma da outra. Que coisa, né? E, de novo, não é um síntese inverso. A cava está normal, a asgo está normal, o resto está tudo normal. O coração vai estar do lado normal, tronco pulmonar, com artérias pulmonar direita e esquerda. E olha a aorta descendente agora, como vai querer... Ela está agora, em vez de estar à esquerda do corpo vertebral, está à direita, né? E ela vai se desviando, ó, e vai se posicionando, sem causar uma constricção aqui no esôfago, para a sua posição normal. Então, está aí, o arco aórtico à direita. Agora, você imagine que você tem um arco aórtico à direita e haja uma subclávia esquerda com emergência anômala. A exemplo do que a gente mostrou do outro lado. A gente não mostrou isso aqui, olha. Em vez de sair o tronco braquicefálico arterial, a subclávia tem uma emergência anômala lá de trás. Então, imagine que esse tronco braquicefálico do lado esquerdo, no arco aórtico à direita, esteja fazendo a mesma coisa, emergindo lá de trás da aorta. Então, é uma emergência anômala da artéria subclávia esquerda. O problema da emergência anômala da artéria subclávia esquerda numa aorta destroposta é que comumente, não obrigatoriamente, mas comumente, vem associada com dilatação aneurismática da sua porção emergencial. A gente chama de aneurisma de Comael, e ele é, então, a normalidade de Comael é associado a um arco aórtico à direita com emergência anômala da artéria subclávia. E agora, sim, esse aneurisma aqui pode comprimir de forma mais importante o esôfago, como nós vamos ver. Então, aqui um exame antigo, mostrando aqui o arco aórtico à direita, a subclávia ectasiada, aqui está normal, mas aqui ela vai ficando gorda. Olha como ela está aneurismática aqui, ó, saindo da porção posterior desse arco aórtico à direita. Então, isso agora proporciona aqui, ó, não tem espaço para o esôfago aqui. Tá vendo? Olha esse outro caso aqui. Vou passar para vocês verem e vou voltar depois para vocês verem com calma. Então, já vimos que o arco aórtico está à direita, tá vendo? O arco aórtico está à direita. Vou voltar. Bolinha, bolinha, bolinha. Então, duas bolinhas do lado de cá, carótida e subclávia, carótida e subclávia. A subclávia está vindo lá de trás. Vai passar por trás do esôfago. Ó, ó. E não tem mais espaço para o esôfago, porque ela está, inclusive, dilatada. Tá vendo? Olha isso. Depois a aorta descendente vai querer percorrer o seu caminho. Está aqui a reconstrução tridimensional, mostrando a aorta descendente tentando recuperar o seu trajeto normal. Estou olhando lá de trás agora, né? Vamos rodando. Eu estou vendo aqui a emergência. O que tem de diferente nesse paciente? Vocês sacaram? Eu vou voltar. Primeiro, o arco aórtico está na posição razoavelmente normal. O que está acontecendo aqui é o seguinte. É como se existissem dois arcos só. Não é só uma emergência anômala da subclávia. É um arco saindo daqui e o outro arco indo por aqui. Olha lá. Então, esse arco aqui ascendente aqui se divide em dois que se juntam depois de novo. Então, fica um duplo arco aórtico. E o que está acontecendo com os vasos emergenciais? A carótida e a subclávia desse lado
e a vertebral. A vertebral está saindo sozinha. Então, tem 3 ramos saindo desse arco aórtico aqui. A subclávia, a vertebral e a carótida. E aqui, também 3 vasos, carótida, vertebral e subclávia. Olha como é difícil você ver isso no corte axial e chegar à conclusão de que é isso que está acontecendo, né? É barra pesada. Então, vou mostrar para vocês. Então, estou vendo aqui 2 bolinhas, outra bolinha, tudo arterial aqui, cheio de contraste. Então, olha, 3 bolinhas e 3 bolinhas. Essas 3 bolinhas saindo desse arco aórtico e essas 3 aqui, ó, saindo desse arco aórtico que está juntando aqui, mas vai juntar aqui atrás também. Olha lá. Olha que doideira. Então, essa aqui é a vertebral, subclávia e carótida. Carótida, vertebral e subclávia. A subclávia veio para cá. Quem é essa daqui? É a mamária. Essa aqui também é a mamária. Vamos continuar descendo aqui, ó, para vocês verem que tem 2 arcos. Com predomínio do arco à direita. Tá vendo? Então, como se fosse um arco à direita, mas que teve ainda uma persistência embriológica do arco esquerdo na sua posição normal. E aí se dividiram aí os vasos. Deve existir variações de emergência vascular aí, as mais diversas, que a gente tem que tomar cuidado e ver o que está acontecendo em cada caso. Tá certo? E a aorta descendente agora recuperando seu trajeto habitual. Então, vocês veem como é que o conhecimento anatômico é importante para vocês entenderem o desvio da anatomia. Alguns serão assintomáticos, serão variantes do normal, e nós temos que concluir o nosso laudo como tal. E outras vezes vão ter repercussões clínicas, com disfagia, constricção vascular, né? Compressão respiratória, pode comprimir traqueia, né? Então, tudo isso tem que ser mencionado no nosso laudo. E a gente só vai conhecer esses desvios se a gente conhecer bem a anatomia. Então, meu conselho é que vocês peguem bastante exames normais e se familiarizem com todas essas bolinhas, as arteriais e as venosas. Hoje a gente viu as arteriais, a gente passou pelas venosas para vocês entenderem que estava sobrando bolinha lá, mas vai ter uma aula agora só sobre venosas. Vocês vão lá, procurem a aula venosa também, se aprofundem, e daí por diante comece a treinar para ver essas bolinhas todas aí. Tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.